Olá, nós estamos com o programa Saúde em Pauta, voltando, e agora o tema é queda de cabelo. Eu sou a doutora Maíra Yanhes e vou entrevistar a outra médica dermatologista, que é a doutora Lorena Dourado. A doutora Lorena fez faculdade de medicina na Universidade Federal de Goiás, fez sua residência também na Universidade Federal de Goiás, onde foi minha residente, inclusive uma das melhores. E ela fez a especialização dela em cabelos na Universidade de São Paulo, na USP. E hoje ela é responsável pelo ambulatório de cabelos da Universidade Federal de Goiás, onde ela ensina para os futuros dermatologistas a todas as doenças do cabelo. Então eu chamei a doutora Lorena aqui para conversar um pouco com a gente sobre queda de cabelo. Então o paciente muitas vezes vai no nosso consultório com essa queixa de queda de cabelo. É mais comum porque é interessante notar que os homens, as mulheres falam, mas os homens têm muito mais queda de cabelo porque eles têm mais calvície. Mas no nosso consultório dermatológico, o que a gente observa mais são as mulheres com as patologias capilares, principalmente a queda de cabelo. Então, queria perguntar para a doutora Lorena o que pode ter numa queda de cabelo comum. Então, quando uma paciente ou um paciente vai no nosso consultório de dermatologia, ele está com queda de cabelo, o que pode ter de doenças dentro desse diagnóstico de queda de cabelo? Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade da TV Metrópole de deixar a gente falar um pouco sobre assuntos tão importantes no cotidiano da vida das pessoas. E uma coisa que realmente é a minha paixão, que é a queda de cabelo, o cabelo e suas doenças. Respondendo a sua pergunta, a queda de cabelo é realmente uma queixa muito comum e que cada dia mais a gente está vendo pessoas chegando, queixando dessa questão de queda de cabelo. A queda de cabelo, a causa que a gente mais vê realmente que leva à queda de cabelo é aquela queda que a gente chama de um eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo aumentada, que acontece por vários motivos. E é uma coisa que a gente tem que fazer uma boa entrevista, uma boa conversa com o paciente para tentar descobrir a causa. Tem pessoas que têm queda de cabelo porque começaram a tomar algum medicamento, às vezes quando para de tomar algum medicamento, algumas pessoas que passam por dietas muito restritivas. Então, hoje em dia está muito na moda aquelas dietas de perder vários quilos, dieta de GH, dieta paleo, dieta. Então, assim, várias dietas que fazem com que a pessoa tenha uma perda muito rápida de peso, e isso é uma coisa ruim. As pessoas passam às vezes por procedimentos cirúrgicos, como a cirurgia bariátrica e outras cirurgias, e isso pode levar a uma queda de cabelo. Quando a pessoa tem filhos, as mulheres, depois que o neném nasce, elas passam por uma queda de cabelo. Algumas vezes, quando a pessoa passa por momentos de estresse significativo, então não é aquele estresse leve do dia a dia, tem que ser realmente um estresse mais significativo, isso pode levar à queda de cabelo. Então, assim, tem várias causas que podem levar à queda de cabelo, e é importante procurar um dermatologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, para que ele te avalie, faça realmente exames que sejam necessários, faça uma avaliação correta para descobrir qual o motivo da sua queda de cabelo e tratar da melhor forma possível. E você acha que a calvície também pode começar como uma queda de cabelo? Sim, a calvície, que é o que a gente chama de alopecia androgenética, que é o nome científico e o nome mais comum é a calvície, ela pode, em algumas pessoas, iniciar com uma queda de cabelo. Então, por exemplo, uma mulher, depois que tem um filho, ela pode começar a ter uma queda de cabelo pelo pós-parto, e se ela já tinha aquela tendência, aquela genética para ter a alopecia androgenética, a calvície, aí ela tem um quadro pior do que as outras mulheres, e ela geralmente não volta a ter a reposição completa dos fios. Porque num eflúvio, que é essa queda de cabelo aumentada pelas outras causas que eu falei anteriormente,
pessoa tem uma recuperação geralmente praticamente completa dos fios, então ela tem uma boa reposição. As pessoas que têm uma androgenética, quando passam por uma queda de cabelo mais aumentada, elas não têm aquela reposição completa. Então isso pode acontecer tanto, por exemplo, esse caso que eu citei do pós-parto, uma bariátrica, que hoje em dia a gente está vendo muitas pessoas novas começando a fazer bariátrica. Então assim, eles fazem uma bariátrica novo, ainda não tem um quadro estabelecido de alopecia androgenética, e aí depois que fazem a cirurgia tem aquela queda de cabelo porque perdeu peso pelo processo cirúrgico em si, e aí o que acontece? Começa um quadro de androgenética. Então são causas comuns de desencadear a androgenética. E tem as pessoas que começam a androgenética mesmo sem ter tido uma queda de cabelo mais aumentada, vai tendo aquela perda gradativa, aquela rarefação, o cabelo vai ficando ralinho, o cabelo vai ficando mais fino, e aí começa o processo da androgenética. E quando o paciente chega, então, com queda de cabelo no consultório, a gente tem alguns exames específicos que a gente pede para esse paciente, né? Quais são eles? Até para a gente diferenciar, então, uma queda de cabelo comum, que seria o eflúvio telógeno, de uma calvície, que é a alopecia androgenética. Como é que você faz para diferenciar isso, então, Lorena? Então, geralmente, quando o paciente chega, a gente faz essa parte da conversa, que é o que a gente chama da anamnese. Então, levanta todos os possíveis desencadeantes da queda de cabelo e parte para a parte do exame físico do paciente. Então, quando a gente vai examinar o paciente, a gente tem que examinar o couro cabeludo dele como um todo. Geralmente, a gente tem instrumentos que ajudam, que é o que a gente chama do dermatoscópio. E aí a gente faz o que a gente chama de dermatoscopia ou tricoscopia, que é a utilização desse aparelho no couro cabeludo para fazer uma visualização. Aí a gente consegue ver o couro cabeludo e a saída dos fios ali. Então não é a raiz, mas a gente vê a saída do fio na pele. Então com isso a gente consegue avaliar o diâmetro do fio para ver se está tendo um afinamento e aí pensar num quadro de alopecia androgenética. E a gente consegue ver também se tem alguma descamação para pensar numa dermatite seborreica, que é a caspa. A gente consegue ver se a pessoa tem alguma inflamação, se tem pus, se tem algum processo de vermelhidão no couro cabeludo. Então a gente consegue fazer um exame. Em alguns casos a gente parte para alguns outros exames. Pode-se fazer exames como a biópsia, que é quando tira um pedacinho e manda para o laboratório para poder o patologista ver o que está acontecendo no couro cabeludo. Em alguns pacientes a gente faz exames como o tricograma, que é quando a gente tira uns fios, arranca uns fios do cabelo do paciente para poder ver a quantidade de fios em fase de queda que tem, para poder ter uma noção da espessura do cabelo. Existe um fototricograma que também ajuda, que é quando a gente usa um aparelho e esse aparelho faz uma contagem dos fios que estão em fase de crescimento e em fase de queda, e com isso também consegue ter uma noção de se a pessoa está tendo um eflúvio telógeno, consegue ter um acompanhamento de um quadro de androgenética, por exemplo, com esse fototricograma. E que aí são softwares de aparelhos que fazem isso. E tem os exames laboratoriais que a gente faz também. Então, a gente pede exames, quando a gente está pensando no eflúvio, a gente pede exames de deficiência de vitaminas, pede exames de tireoide, porque a gente sabe que, por exemplo, doenças da tireoide podem levar a um aumento da queda de cabelo, ver se não está com um quadro de anemia. Então, tem vários exames que a gente pede, e quando a gente pensa numa androgenética, a gente tem que avaliar também a parte hormonal. Não são todas as pessoas que a gente encontra alterações hormonais, mas a gente tem que investigar se não tem um quadro de alterações hormonais, porque tem vários problemas que podem levar também uma síndrome de ovários policísticos, alguma outra doença que esteja levando a um aumento dos hormônios masculinos, uma androgenização, por exemplo. Então a gente tem que investigar se não tem nenhum outro problema.
E agora está muito na moda atualmente o uso de anabolizantes, de anticoncepcionais de ação androgênica, ou seja, que estimulam mais a questão do ganho de massa muscular, não só por parte dos homens, mas também das mulheres, a questão dessa medicina anti-aging. Então, eu queria saber de você, Lorena, o que você acha disso? Você acha que isso tem alguma consequência para o cabelo? Tem. Realmente está muito na moda esse tipo de tratamento. Tem que tomar muito cuidado antes de fazer algum tipo de tratamento nessa linha. Tem muitas pessoas que fazem até mesmo sem um acompanhamento médico, o professor da academia indica, então isso está acontecendo, a gente está vendo cada vez mais. E o que acontece? As pessoas que já têm uma alopecia androgenética, né, que já tem uma tendência, às vezes ainda nem começou a manifestar, mas já tem uma tendência, elas podem evoluir com uma piora do quadro quando se submetem a esse tipo de tratamentos. E as pessoas que não têm uma androgenética, mas elas têm uma facilidade para entrar em eflúvios, que são essas quedas de cabelo aumentado, e tem algumas pessoas que são mais susceptíveis, quando passam por esse tipo de tratamento, mesmo sem ter uma androgenética, eles podem desencadear um início de uma queda, então desencadear um quadro de eflúvio. E isso é uma das coisas que faz com que a pessoa tenha a queda de cabelo e tenha uma diminuição do volume de cabelo. Então, gera uma angústia para a pessoa. Então, o ideal pro cabelo é não se submeter a esse tipo de tratamento.